Apesar da segurança aérea, alguns mistérios desafiam o céu. Erros humanos, clima e falhas são conhecidos, mas aeronaves que somem no ar. Hoje vamos explorar mais de 15 mistérios aeronáuticos que desafiam a lógica e a ciência. Uma imersão na história da aviação onde acidentes ainda raros fascinam. E preste bastante atenção, pois o último deles vai chocar você. Nos primórdios da aviação, eventos acidentais eram eventuais, mas a completa evanescência de uma aeronave era uma ocorrência verdadeiramente rara. Tal foi o caso do voo 3505 da Companhia Aérea Canadense do Pacífico, que partiu de Vancouver com 37 pessoas a bordo, incluindo tripulantes com destino a Tóquio. No entanto, a aeronave não alcançou seu primeiro ponto de parada no Alasca 45 minutos após a decolagem. O desaparecimento do avião foi excepcional e desencadeou uma operação de busca e resgate de grandes proporções. A hipótese mais difundida sustentava que o acidente ocorreu em uma área setentrional congelada. No entanto, mesmo após uma extensa busca que durou 3 meses, não houve indícios relevantes encontrados. O mistério em torno do voo 3505 intrigou a comunidade internacional, especialmente porque muitos passageiros eram militares dos Estados Unidos e Canadá. Acontecendo no início de 1951, esse incidente atraiu a atenção global dada a época de paz que o cercava. O aspecto mais perplexo foi a total ausência de sinais, fosse de angústia ou quaisquer outros indícios do avião. Simplesmente, a aeronave desapareceu sem deixar vestígios. Até o presente momento, não há qualquer rastro dos destroços ou das pessoas a bordo dessa malfadada aeronave. Esse desastre permanece como um dos mais terríveis e completamente enigmáticos acidentes da aviação, deixando perplexos os esforços de busca incansáveis que não conseguiram encontrar sequer uma pista que pudesse esclarecer o inexplicável desaparecimento. Já ouviu falar do enigmático Triângulo das Bermudas? Essa região do Oceano Atlântico Norte, situada entre Bermudas, Miami e Porto Rico, tem sido palco de muitos mistérios ao longo dos anos, com vários aviões e navios desaparecendo em circunstâncias intrigantes. Porém, nenhum desses desaparecimentos é tão envolvente quanto o voo 19. Em dezembro de 1945, um esquadrão composto por 5 torpedeiros e seus 14 tripulantes decolou de Fort Lauderdale, na Flórida, para um exercício de treinamento de 3 horas. Porém, a jornada do voo 19 foi marcada por problemas. O líder do esquadrão, Tenente Charles Taylor, começou a transmitir mensagens de socorro pelo rádio, alegando que o grupo estava perdido devido a uma falha na bússola da aeronave de Taylor. Com o anoitecer e as condições meteorológicas piorando, as mensagens de rádio se tornaram cada vez mais confusas e, por fim, cessaram por completo. Era evidente que o esquadrão estava em apuros. 2 aviões foram enviados em missão de busca e resgate, direcionando-se ao último ponto conhecido do voo 19, que estava sobre o Triângulo das Bermudas. Contudo, somente um avião de resgate retornou. O outro avião, transportando 13 tripulantes, desapareceu dos radares 20 minutos após a decolagem, junto com a tripulação original do voo 19, nunca mais sendo avistado. Mesmo após uma extensa busca, nenhum destroço das aeronaves perdidas foram encontrados, e as investigações não conseguiram elucidar os enigmas dos desaparecimentos. Até hoje, os aviões nunca foram recuperados. Diante desses eventos, surgiram teorias de conspiração, como a ideia de que o Triângulo das Bermudas poderia ser um território de encontro com OVNIs ou um redemoinho devorador. Alguns aventam até que a tecnologia antiga da lendária cidade perdida de Atlântida interfere nos equipamentos de navegação. Por outro lado, uma explicação mais plausível para o voo 19 é que as bússolas da época eram suscetíveis a erros, especialmente em campos eletromagnéticos gerados durante tempestades. A teoria de que o líder do voo 19 confundiu as Ilhas Bahamas com a Florida Keys também é considerada.
No tocante à missão de resgate, os aviões eram do modelo Martin PBM Marines. Conhecidos por acumular vapores inflamáveis de combustível. Um petroleiro próximo relatou ter visto chamas na região onde o avião de resgate sumiu dos radares, indicando uma possível explosão por causa desses vapores. Vale ressaltar que cientistas há tempos questionam a ideia de que o Triângulo das Bermudas seja realmente o vórtice enigmático que dizem ser. Apesar de sua reputação, as estatísticas de acidentes não mostram desaparecimentos mais frequentes nessa área em comparação com outras regiões do Atlântico. Ainda assim, apesar de todas as análises, a falta de destroços e a incerteza quanto ao destino real do voo 19 continuam a intrigar. O que você acredita que tenha acontecido? Há 5 décadas, um incidente aéreo extraordinário chocou a Tchecoslováquia. Um avião comercial iugoslavo DC-9, transportando 28 passageiros e membros da tripulação, explodiu nos céus. A aeronave estava em um trajeto de Estocolmo a Belgrado. No entanto, um sobrevivente emergiu desse trágico evento. A aeromoça sérvia Vesna Vulovic. Sua história foi posteriormente reconhecida pelo Guinness World Records como o único caso registrado de sobrevivência após uma queda de mais de 10 quilômetros de altura. Enquanto a maioria a bordo foi tragicamente sugada para fora do avião durante a queda, Vesna caiu com a seção traseira que continha os carrinhos e produtos. O impacto foi amortecido pelo solo macio e coberto de neve, diminuindo o impacto. A espessa cobertura de neve funcionou como uma almofada, possibilitando sua sobrevivência. Rumores circularam sobre uma possível bomba a bordo implantada durante uma parada em Copenhague. No entanto, não foram encontradas evidências conclusivas sobre sua origem ou quem a colocou. Vesna, que permaneceu inconsciente por mais de 10 dias após o acidente, sofreu uma série impressionante de lesões. Crânio fraturado, 2 vértebras esmagadas, costelas quebradas, ossos quebrados e ambas as pernas fraturadas. No entanto, sua recuperação surpreendente foi comparada a um gato com 9 vidas. Apesar de suas lesões, Vesna voltou a trabalhar para a companhia aérea. Ela brinca que tem uma coleção de vidas como um gato. Curiosamente, ela não se recorda do incidente. Até hoje, ela permanece a única pessoa sobrevivente desse desastre aéreo. A história de Vesna é sem dúvida uma das mais extraordinárias na aviação. Uma narrativa de sobrevivência e coragem que ultrapassou as probabilidades mais sombrias. Senhoras e senhores, preparem-se para adentrar um dos mais enigmáticos mistérios do FBI. Em novembro de 1971, um indivíduo de aproximadamente 40 anos embarcou em um voo de Portland, no Oregon, com destino a Seattle, em Washington. Identificando-se como Dan Cooper, ele acomodou-se e solicitou um bourbon com soda. No entanto, logo após a decolagem, Cooper abordou a aeromoça revelando sua bomba em uma pasta repleta de fios vermelhos, cilindros e baterias. Cooper fez questão de comunicar que todos estariam a salvo desde que suas demandas fossem cumpridas. 4 paradas e $200 mil em espécie. Rapidamente, as autoridades foram alertadas e o FBI providenciou o dinheiro e os paraquedas conforme solicitado. Quando a aeronave pousou em Seattle, Cooper permitiu a liberação dos 36 passageiros em troca do resgate. Contudo, a tripulação permaneceu como refém. Com a tripulação a bordo, Cooper redirecionou o voo para a cidade do México. Após retomar a altitude, instruiu a tripulação a permanecer na cabine e, em seguida, dirigiu-se à parte de trás da aeronave. Lá, retirou sua gravata, abriu a porta traseira e, usando um paraquedas, saltou com o dinheiro do resgate. A aeronave aterrissou com segurança no aeroporto de Reno, mas Dan Cooper desapareceu sem deixar rastros. Durante quase 5 décadas após o incidente, o FBI manteve ativa a investigação desse audacioso crime aéreo. Entre os principais suspeitos estava Richard Floyd McCoy, detido por um sequestro aéreo semelhante algumas semanas depois.
No entanto, McCoy foi posteriormente descartado como suspeito, uma vez que havia provas que o situavam em Las Vegas no dia do sequestro. No entanto, o mistério não para por aí. Em 1980, 9 anos após o crime, um garoto encontrou $6.000 em notas desgastadas nas margens do rio Columbia, em Vancouver. Após confirmação do FBI de que as notas eram parte do resgate pago a Dan Cooper, permaneceu a incerteza se as notas foram enterradas de propósito ou levadas pelo rio. Mesmo com uma lista de mais de 800 suspeitos, o FBI não conseguiu resolver o caso. Algumas teorias sugerem que Cooper não teria sobrevivido ao audacioso salto, mas a ausência de qualquer corpo encontrado alimentou a crença de sua fuga bem-sucedida. Independentemente do desfecho, o crime de Dan Cooper permanece como o único caso não solucionado de sequestro aéreo na história da aviação. Conforme navegamos pelo labirinto desse enigma, somos lembrados de que, às vezes, a realidade é mais intrigante do que a ficção e que o voo de Dan Cooper permanecerá para sempre imerso nas sombras da incerteza. Após um relato arrepiante, muitos de nós desenvolvem um receio em relação ao voo, especialmente ao considerar o trágico voo 447 da Air France. Esse incidente ainda perdura como uma das maiores incógnitas da aviação, marcando um dos acidentes mais assustadores já ocorridos. O avião envolvido era um Airbus A330, notável por sua tecnologia de ponta, tornando a perspectiva de uma queda praticamente inexistente. No entanto, o desastre se desdobrou diante dos olhos atônitos. Por mais de 2 anos, o mistério perdurou. Os gravadores de dados de voo foram perdidos nas profundezas do Oceano Atlântico, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Tudo o que os especialistas tinham em mãos eram mensagens enigmáticas transmitidas pela aeronave. A análise desses dados revelou que os sensores de velocidade da aeronave poderiam congelar, o que, combinado com condições climáticas adversas, desencadeou uma sequência fatal de erros. Esses erros, lamentavelmente, resultaram na morte de todas as 228 pessoas a bordo. A tripulação reagiu de maneira inadequada a uma emergência na aeronave e isso resultou em um desastre inimaginável. O voo que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris encontrou uma zona de turbulência sobre o vasto Oceano Atlântico, da qual não conseguiu se libertar. O acidente marcou o desfecho mais mortal na história da Air France e um dos desastres mais letais envolvendo um Airbus A330. A tristeza da perda humana foi agravada pela revelação de pequenos erros que somaram para causar o acidente. Este incidente trágico sublinha uma verdade indelével. Mesmo as aeronaves mais avançadas da atualidade estão sujeitas às intempéries dos céus e uma série de erros mínimos pode precipitar um desfecho catastrófico para qualquer voo. Quando estamos a bordo de um avião, depositamos nossa confiança no capitão, acreditando que a segurança de todos é sua prioridade máxima. Isso é geralmente considerado um dado. No entanto, para os passageiros do voo 507 da Kenya Airways, essa confiança foi abalada devido a uma série de erros de pilotagem inexplicáveis, resultando em um dos piores desastres aéreos já registrados. Após um voo tranquilo partindo da Costa do Marfim, 3 aeronaves aguardavam no aeroporto de Camarões para decolar em direção a Douala. Porém, devido às condições tempestuosas, houve um atraso que impactou todas as aeronaves na área, exceto pelo avião do capitão Francis, de 52 anos, que decidiu decolar sem autorização ou permissão. Ao atingir uma altitude de 300 metros sem referências visuais, a aeronave começou a apresentar instabilidade. O piloto automático não estava ativado, mas os pilotos não perceberam isso imediatamente. Apenas quando o avião começou a inclinar fortemente para a direita, eles perceberam que perderam o controle. Lutaram para retomá-lo, porém o avião acabou ficando ingovernável, culminando em uma queda em um manguezal. A queda soterrou os passageiros infelizes sob a lama e água. Infelizmente, nenhum dos 108 passageiros sobreviveu para testemunhar o desfecho trágico do voo.
No relatório final divulgado, a causa do desastre foi atribuída a um suposto erro fatal do piloto, desencadeando um dos acidentes aéreos mais trágicos da história. Esse erro foi identificado como uma desorientação espacial do piloto durante a tempestade, levando a consequências devastadoras. É uma lembrança angustiante de como os eventos em um momento crítico podem ter impactos tão duradouros e devastadores. Imagine não roubar apenas um carona, mas um avião inteiro e ainda tentar escondê-lo. Essa audaciosa tentativa aconteceu em 2003, quando 2 homens roubaram um Boeing 727 diretamente da pista do aeroporto 4 de fevereiro, na Angola. Surpreendentemente, apesar das minuciosas investigações conduzidas pelo FBI e pela CIA, o avião nunca foi recuperado, deixando um enigma em aberto. Em maio de 2003, 2 funcionários do aeroporto embarcaram na aeronave e começaram a manobrá-la pela pista. Ben Padilha era um piloto americano e John Mutantu, um mecânico contratado da República do Congo. Embora ambos tivessem acesso ao avião para realizar reparos, nenhum deles possuía a certificação para pilotá-lo. Enquanto a torre de controle observava o avião seguindo uma trajetória irregular na pista, tentativas de contato ficaram sem resposta. Antes que medidas pudessem ser tomadas, o avião decolou no crepúsculo e desapareceu. A questão que permanece é: o que aconteceu com o avião? A resposta atualmente é puramente teórica. Padilha e Mutantu poderiam ter roubado a aeronave em busca de ganho pessoal, possivelmente planejando vender suas partes. Por outro lado, o roubo poderia ter sido encomendado pelo proprietário, Maury Joseph, que havia sido acusado de manipulação financeira e fraudes em investimentos. Essas acusações levaram muitos a suspeitar que ele teria pago os 2 homens para executar o roubo ousado. Ainda permanece incerto se o avião conseguiu chegar ao destino oculto ou se caiu no oceano. Nenhum sinal da aeronave, suas peças ou destroços jamais foram recuperados, transformando esse roubo especializado em um verdadeiro mistério enigmático. À medida que desvendamos essa história, somos lembrados de que o mundo ainda aguarda segredos surpreendentes e o desaparecimento do Boeing 727 permanece como um dos casos mais intrigantes da história da aviação. O medo de dificuldades durante voos longos faz algumas pessoas hesitarem em se sentar por muitas horas em uma aeronave. No entanto, mesmo em voos mais curtos, a segurança da jornada não é garantida. Isso ficou evidente no 3º pior acidente aéreo da história da Indonésia, o desastre do voo 8501. Ao invés de chegar a Singapura, seu destino, após um voo de apenas 2 horas a partir da Indonésia, a aeronave mergulhou nas profundezas do mar. Uma operação internacional complexa de busca e resgate foi lançada na esperança de encontrar sobreviventes. No entanto, as esperanças se esvaíram rapidamente. A aeronave transportava 162 pessoas e voou por cerca de 40 minutos sobre o mar de Java. Enfrentando más condições climáticas, o piloto solicitou uma alteração de rota para evitar uma tempestade. Antes que uma conexão completa pudesse ser estabelecida, o avião desapareceu dos radares. Curiosamente, embora não tenha sido recebido nenhum sinal de socorro, o avião pareceu desaparecer inexplicavelmente. Após extensas operações de busca, apenas 116 corpos foram recuperados e supõe-se que os destroços da aeronave tenham afundado no oceano. Agora, considera-se que uma falha crítica no sistema de controle dos lemes tenha contribuído para a tragédia. O capitão tentou reiniciar os computadores de controle de voo, mas sem sucesso, levando à perda de controle da aeronave. Um conjunto de infelizes coincidências levou ao acidente do voo 8501, embora nenhum pedido de socorro tenha sido emitido. Os dados registrados na caixa preta confirmaram que a tripulação lutou para manter o controle da aeronave até os momentos finais do voo. É um lembrete impactante de como até mesmo voos de curta duração podem encontrar um terrível destino. Quando se trata de acidentes aéreos misteriosos, o voo 990 da companhia aérea Egypt Air é um dos mais controversos da história. Apesar de inúmeras investigações, ainda não há um consenso claro sobre as causas desse desastre.
No entanto, muitas evidências sugerem que possíveis fatores de vingança por parte dos pilotos podem ter desempenhado um papel crucial. O voo 990 partiu de Los Angeles com destino a Nova York, posteriormente seguindo para o Cairo. No entanto, após a decolagem, os passageiros a bordo do avião desapareceram de vista e de áudio cerca de 30 minutos depois. O avião subiu a uma altitude de aproximadamente 10 km sem nenhum aviso prévio. Em seguida, abruptamente, começou a perder altitude, atingindo velocidades próximas à do som durante sua descida. Apesar de se estabilizar momentaneamente, o avião desapareceu dos radares e caiu no norte do Oceano Atlântico. Teorias sobre o desastre do voo 990 variam e algumas especulações apontam para o famoso Triângulo das Bermudas como a possível causa. No entanto, as autoridades assumiram a investigação e negaram o acesso ao FBI. A explicação oficial apresentada foi de falhas mecânicas, embora essa explicação não tenha convencido a todos. Um aspecto intrigante do desastre envolve as possíveis motivações dos pilotos. O primeiro oficial da aeronave, que havia sido recentemente rebaixado, estava a bordo juntamente com o comandante. Rumores indicam que ambos podem ter tido algum motivo de vingança. A última frase conhecida do primeiro oficial adiciona um ar de mistério. De mim chega. Eu confio em Deus. Essa declaração traduzida do árabe levanta questionamentos sobre o estado mental e as intenções do piloto. Essa possível insinuação de vingança só alimenta a controvérsia em torno do voo 990. No entanto, mesmo após extensas investigações e especulações, o mistério persiste e a verdadeira causa do desastre permanece incerta. O voo 990 da EgyptAir continua sendo uma das histórias mais intrigantes e debatidas na aviação, repleta de detalhes obscuros que desafiam a compreensão. Ao longo da história da aviação, poucos enigmas se mostraram tão intrigantes e confusos quanto o voo 370 da Malaysia Airlines, um evento que até hoje permanece como um dos mais trágicos e inexplicáveis mistérios. Em 8 de março de 2014, a aeronave partiu de Kuala Lumpur com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo, com destino a Pequim. O que ocorreu nas horas seguintes desafia toda a lógica e compreensão. No momento em que o avião estava prestes a entrar no espaço aéreo vietnamita, ocorreu um desligamento repentino do transponder de radar da aeronave. O avião desviou de sua rota planejada e retornou à Península Malaia, onde de repente desapareceu dos radares. Semanas de buscas militares não conseguiram localizar a aeronave, levando a especulações e teorias de todos os tipos. Uma das teorias sugere que a aeronave caiu em uma área remota do Oceano Índico, ao sul da Austrália, devido à inacessibilidade do local. As operações de busca e salvamento enfrentaram dificuldades quase insuperáveis. Teorias variavam de falhas mecânicas a ações do piloto, mas nenhuma explicação clara emergiu. Fatos intrigantes apenas aumentaram o mistério. Os sinais da aeronave foram desativados manualmente antes de seu desaparecimento, assim como sua trajetória de voo foi alterada manualmente. No entanto, a razão por trás dessas ações permanece obscura. Fragmentos da aeronave foram encontrados em praias, mas a fuselagem e a caixa preta continuam desaparecidas. Houve especulações sobre sabotagem ou até mesmo a captura da aeronave por naves alienígenas. Embora essas teorias sejam amplamente desacreditadas, a história do voo 370 da Malaysia Airlines permanece repleta de perguntas sem respostas. Na mesma linha, outra história intrigante emerge do estado de Bengala Ocidental. Uma operação de busca para encontrar os destroços de um avião que havia caído na região não encontrou os fragmentos esperados, mas revelou um segredo oculto por décadas. Encontraram um esqueleto dentro de uma aeronave desaparecida há 35 anos. Essa descoberta chocante sugeriu um fim de vida catastrófico causado por um sequestro mal sucedido, lançando luz sobre um mistério de longa data. No entanto, apesar de algumas descobertas surpreendentes, ambas as histórias da aviação permanecem envoltas em mistério, deixando inúmeras perguntas sem respostas.
São lembretes contundentes de que mesmo os avanços tecnológicos não conseguem eliminar completamente as incertezas associadas às viagens aéreas. Essas narrativas nos lembram da complexidade e da imprevisibilidade do céu e da importância de continuar buscando respostas, mesmo diante dos enigmas mais perplexos. Quem de nós nunca fantasiou sobre entrar sorrateiramente em um avião e desaparecer? Bem, esse desejo audacioso se tornou realidade para um jovem de 15 anos, que ansiava visitar sua mãe na África. Com o espírito de aventura, ele fugiu de casa na Califórnia e conseguiu passar despercebido pelas defesas do aeroporto. Com determinação, ele escolheu o avião certo e se escondeu no compartimento do trem de pouso, ansioso por uma jornada clandestina. A surpresa veio quando ele percebeu que a aeronave não estava a caminho da África, mas sim em direção ao Havaí. Um destino inesperado que, por sorte, acabou por ser o melhor desfecho. Durante as 5 horas de voo, o adolescente enfrentou temperaturas baixas e uma escassez extrema de oxigênio. Especialistas médicos confirmaram que sua sobrevivência foi uma verdadeira façanha de sorte. No término do voo, os trabalhadores do aeroporto notaram um atordoado e confuso menino emergindo do compartimento da roda da aeronave. Ninguém entendia como ele conseguiu sobreviver a essa viagem, considerando que estava em um espaço menor que o porta-malas de um carro, sob condições tão extremas. O adolescente admitiu que perdeu a consciência várias vezes durante o voo. Embora pareça incrível, ele conseguiu suportar as temperaturas negativas e a baixa oxigenação. Os médicos apontaram que sua juventude pode ter contribuído para essa resistência excepcional, mas também alertaram sobre a possibilidade de danos cerebrais a longo prazo. Após essa história incrível, é improvável que qualquer um de nós queira repetir esse perigoso truque. Essa narrativa insólita serve como um lembrete impressionante dos riscos e desafios associados a aventuras impensadas. Há acidentes aéreos que ocorrem com uma frequência preocupante, mas há situações ainda mais raras, como a história intrigante da perda do voo 976 da Varick Airlines. Esse episódio envolveu um gigantesco Boeing 707 de carga, que desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolido pela terra. A aeronave estava em sua rota de Tóquio para Los Angeles, mas algo sinistro ocorreu quando se aproximava do segundo ponto de controle, a cerca de 500 quilômetros da costa japonesa. Este se tornou o último local conhecido da aeronave. No entanto, o que torna esse desaparecimento ainda mais intrigante são as estranhas coincidências que o cercam. O voo era comandado por Gilberto Araújo Silva, um piloto brasileiro experiente de 55 anos, conhecido por ser um dos mais qualificados em sua área. A singularidade continua com a carga a bordo, composta por 50 pinturas do renomado artista japonês Manabu Abai, avaliadas em mais de $1 milhão. Não houve chamados de socorro, mensagens ou qualquer atividade em comum relatada antes do desaparecimento. Não se encontraram destroços da aeronave nem indícios da tripulação. O avião parece ter simplesmente evaporado no ar, alimentando especulações sobre o ocorrido. Uma das teorias sugere um audacioso roubo das valiosas pinturas. A verdade sobre o voo 976 da Varick Airlines permanece obscurecida em mistério. Algumas teorias se referem a um possível ingresso involuntário no espaço aéreo soviético, o que, embora improvável, não pode ser totalmente descartado. Outra teoria sugere que uma despressurização súbita teria deixado todos a bordo inconscientes, resultando em uma queda no Oceano Pacífico. Contudo, buscas minuciosas não revelaram um único vestígio da aeronave. Assim, o destino do avião e o que exatamente ocorreu permanecem como uma das questões mais enigmáticas e perturbadoras da aviação moderna. É uma história que continua a intrigar, provocando inúmeras perguntas para as quais ainda não encontramos respostas concretas.
De desaparecimentos misteriosos a roubos ousados. Essas narrativas nos lembram que, mesmo em um mundo tão conectado, ainda existem enigmas que desafiam nossa compreensão. Se você gostou de explorar esses casos intrigantes, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo fascinante. E lembre-se, o mundo ao nosso redor ainda guarda segredos emocionantes esperando para serem descobertos.